Pessoal, não deu certo com o Mauro Nassif, mas eu vou chamar os outros participantes, que infelizmente não deu. Mas vamos ver aqui o que nós conseguimos aqui agora. Vamos chamar o Sérgio. O Sérgio, o Mauro Nassif, grande monstro sagrado da advocacia criminal. Tentamos contato, infelizmente ele não conseguiu acessar, não conseguiu, mas faremos uma futuramente, vamos marcar uma outra com o Mauro, porque live com ele é outro patamar, né? É uma outra realidade. Então, infelizmente, o Mauro Nassif, nessa live, não vai poder participar. Tem aqui o doutor Luiz Fernando, que vai participar também, estou aguardando o Sérgio aceitar o convite. Depois eu vou acionar o Luiz Fernando também. E vamos nós falarmos então dos assuntos que já estava programado. Depois o Mauro fica então para uma outra oportunidade. Né? O Sérgio não conseguiu, deixa eu ver se eu consigo mandar para ele novamente aqui. Deixa eu mandar para o Luiz Fernando, vamos ver. Estou acionando o Luiz Fernando. Não deu, vamos em frente, não tem importância. Mauro Nassif. O Mauro sempre com a sua humildade, sempre por isso que o torna grande. O Fernando, o Oi. Mauro não conseguiu, infelizmente não conseguiu, Eu vi a mensagem aqui, ó. Vamos em né? frente. Agora eu vou acionar o Sérgio, Ok. né? Vamos acionar aqui o Sérgio e vamos nós tocarmos a live, Sim, vamos. porque ele vai ter que participar numa outra oportunidade. Ele não conseguiu, Ok. viu, Sérgio? Então, assim, infelizmente, ele não vai participar dessa live, mas da próxima certamente participará. Tem que atualizar o Instagram, né? Apareceu uma mensagem que ele teria que atualizar o Instagram. Achei estranha essa Então, mensagem. não, é estranho porque ele conseguiu entrar na live. Mas É, enfim. mas vamos em frente. Então, vamos nós aqui tocarmos na nossa live, esclarecer dúvidas aí, responder perguntas dos nossos ouvintes e vamos em frente. Vamos lá. Vamos começar então pelo Sérgio. Sérgio, fale de você É, aí, quem é você? Quem é você na figura, na fila do pão? Quem é você, meu querido? hoje ainda do volo o Dr. Fernando Pizzirilli, tá? Bom, eu sou Sérgio Hernandes, eu sou cientista criminalístico, cientista porque sou um científico da criminalística formado no Chile, na UTEM, Universidade Tecnológica Metropolitana do Estado do Chile. 5 anos de faculdade, 5 anos, não 6 meses, não 3 meses, não 4 meses, né? 5 anos de faculdade, formado em balística, formado em cena do crime, documentoscopia, crimes contra a vida, perícia grafotécnica, perícia papiloscópica, acidentes de trânsito e outros variados cursos, né? Que já fiz Argentina, México, focados na área da perícia criminal. Fui perito do Exército no Chile, por isso que tenho um vasto conhecimento na área da balística e explosivos. Fui professor de balística também na faculdade, professor de balística 1, que é balística interna, balística 2, balística 3 e laboratório de balística. E vim para o Brasil, faz 8 anos que estou no Brasil. No Brasil sou membro da Sociedade Brasileira de Ciências Forenses, que reúne peritos oficiais, peritos federais da Polícia Civil e assistentes técnicos. Sou perito judicial, aproximadamente 7 cidades, São Paulo. Sou assistente técnico criminal, certo? E fui professor de pós-graduação no ano passado na FADISP de São Paulo, na pós em Direito Militar, ministrando aulas de perícia criminal, da importância do assistente técnico, certo, nos casos criminais e tudo que tem a ver com perícia e assistência técnica para advogados criminalistas. O seu escritório fica em Bauru, mas você atende o Brasil todo, Sérgio?
Isso, eu moro em Bauru, o escritório fica aqui em Bauru, junto com o Dr. Fernando Picirilli. Sin embargo, eu tenho casos em vários estados, né? São Paulo, no Rio, no Maranhão, no Ceará. Já tive casos no Sul. Então, assim, Bahia, que eu sei. Bahia, que eu sei. Bahia também. Já atuei em quase todo o Brasil já, né? Casos criminais. Certo. Agora, doutor Luiz Fernando, advogado Ô, doutor combativo Arildo. do júri. Isso. Diga aí para nós quem é Vossa Excelência. Doutor, meu nome é Luiz Fernando. Eu sou advogado criminalista aqui em Bauru, atuo no Brasil todo também, junto com... Eu faço bastante junto com o doutor Tiago Vidal, com o Sérgio, auxilia a gente bastante aí nos tribunais do júri aí. Fui professor do curso aqui em Bauru de processo penal e penal, para a segunda fase de OAB, primeira fase de OAB, e atuo em diversas áreas aí do direito, mas com maior atuação no direito criminal, né? E no tribunal do júri. Muito bem. Para quem está assistindo aí, está vendo que estamos cercados de fera aí, né? Bom, agora eu vou falar. Quem é o doutor Arildo de Paula, né? Eu sabia que você ia me perguntar isso. Quem é esse advogado? Eu sou advogado criminalista, fui policial militar, servi 2 tropas de elite, rota e força tática do 3º Batalhão. O Mauro está assistindo, tem uma pergunta bomba. O Mauro tem uma pergunta bomba já, né? Então, servi a Polícia Militar do Estado de São Paulo, me formei em Direito, fiz minhas especializações em penal, processo penal, com extensão para docência, magistério superior. Fui presidente da Acrimesp, Associação dos Advogados Criminalistas do Estado de São Paulo. Fui conselheiro do Tribunal de Justiça de São Paulo. Que mais? Professor universitário, dei aula em pós-graduação em crimes ambientais, aula de criminologia, enfim, acho que é isso daí, né? Mais ou menos é isso daí. Um resumo, né? Bem breve. E assim, uma coisa que serei sempre, um aprendiz do direito, um jejum do direito. Exatamente. Sempre aprendendo com os colegas, porque não sei tudo. E é uma pena que o Mauro Nassif não está aqui, mas ele está assistindo. E se eu estiver mentindo, ele pode até escrever: De Paula, você está mentindo, porque ele fala, né? O que ele tem que falar, ele fala. Então, assim, por muitas vezes, o Mauro me ligou para tratarmos de assuntos, alguns assuntos aí específicos de algum caso, e ele falava: não, De Paula, você está errado. Ele fala assim, né? Você está errado. Eu garanto, você está errado. E aí eu começava a argumentar com ele: Mauro, respeito o seu posicionamento, mas ouso discordar de você, porque o meu posicionamento é este. E ele falava assim: De Paula, mudei de ideia. Você tem razão. Como também, por muitas vezes, ele me convenceu do contrário, né? Então, assim, é isto que engrandece a advocacia, o direito e os operadores do direito, como é o caso também do nosso querido amigo Sérgio. Porque nós não sabemos tudo. Nós não sabemos tudo e nunca saberemos tudo. Com exceção do Mauro Nassif, né? Porque o Mauro Nassif tem uma memória, assim, é de causar inveja, né? Você liga para falar: Mauro, aonde que tem algum julgado, súmula, alguma coisa que fale sobre tal assunto? Ele fala: olha, tem a súmula X do STJ, súmula Y do STF, tem o artigo tal, tem o habeas corpus tal, número tal. É impressionante a memória desse homem. Então, assim, ele é um monstro sagrado da advocacia, deve ser respeitado, deve ser venerado, porque é realmente uma sumidade dentro do direito penal. Além de, claro, ser o meu padrinho, ele me chama de filho e eu o chamo de pai, né? Se referindo à área jurídica. Então, assim, ele é fantástico, né? Uma pena não estar aqui.
Pois bem, alguém tem alguma pergunta? Gerson, seja bem-vindo, Gerson. Participou da live ontem, quer dizer, tentou participar também, não deu muito certo, né? Ela, grato Mauro, né? É o jeito Mauro de ser, né? Mauro, você não escapará da nossa live, viu, papai? Logo, na próxima, vamos dar um jeito aí de você participar, porque a live com você é outro nível, viu, Mauro? Bom, ô Mauro, se você quiser fazer algum comentário, fique à vontade aí, viu? Você só não está na imagem aqui, mas está acompanhando a live. Então, o que você tiver para dizer, fique à vontade aí, Mauro. Você tem carta branca. Eu garanto, como diz você. Bom, vamos começar então por qual caso, então? Eu creio que o publicitário, né? O caso que eu não conheço. Eu acredito que o doutor seria bom começar, né? Eu não sei qual vai ser a forma que a gente vai levar a live. A gente vai discutir caso por caso, a gente vai discutindo... Nós vamos narrando Tá. caso a caso. E quando alguém quiser apartear, fique à vontade, né? Perfeito. E vamos esclarecendo ponto a ponto para que todos aqui saiam felizes e satisfeitos com a live, né? Sim. Muito bem. Perfeito. O caso, então, conhecido caso do publicitário, é um caso que repercutiu de forma nacional, né? Caso de repercussão. A vítima chamava-se Ricardo Prudente de Aquino, um publicitário. Segundo consta no processo, nas imagens, o publicitário passou em alta velocidade por policiais que estavam na viatura. Iniciou-se, então, um acompanhamento, que é assim que se diz na Polícia Militar, né? Um acompanhamento, e ele desobedeceu por várias vezes a ordem de parada. Até que, em dado momento, os 3 policiais militares, que são meus clientes, deparou de frente com o carro. O policial tentou, o chamado Adriano, tentou abrir a porta para descer e fazer a abordagem, a verbalização, como determina o POP, né? Procedimento Operacional Padrão da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Só que não houve tempo hábil para isso. Não houve. O publicitário tentou passar. Se o Adriano tivesse recolhido a perna para dentro da viatura, teria amputado a perna, porque a porta se fechou. O Adriano viu um objeto na mão do publicitário. Isso era por volta de 22h30 aproximadamente. Como ele viu esse objeto, e na cabeça do policial, eu digo porque eu já fui policial, tudo passa em frações de segundos. Nós não temos tempo para pensar, analisar, refletir. Deixa eu ver se eu vou agir assim, ou se eu vou agir assado, deixa eu tomar um café primeiro. Não tem esse tempo. É frações de segundos para decidir. E diante dessa fração de segundo, o policial Adriano, já sabedor da fuga, da desobediência por várias vezes, e o carro tentando passar, viu o objeto na mão dele, presumiu ser uma arma de fogo. E efetuou, então, 2 disparos de arma de fogo. Pois bem, o Adriano estava com o Robson, ao lado direito dele, ali na posição de comandante de equipe, e o Luiz Gustavo no banco de trás, que é a função que nós chamamos de terceiro homem, né? Atrás do motorista. O Luiz Gustavo, vendo os disparos, ouvindo e vendo os vidros do Fiesta estraçalhando, imaginou que os tiros estavam vindo de dentro do carro, de dentro do Fiesta. Então, ele efetuou disparos. Exatamente. Uma das teses, Ferreira, foi a legítima defesa putativa. Efetuou disparo. O Robson, então, vendo aquela situação, desceu da viatura e efetuou 2 disparos. 2 ou 3 disparos, mas 2 atingiram a cabeça dele por trás. Aí dá-se a conotação de que teria sido uma execução. E não foi execução. O promotor, durante os debates, acabou concordando com o que eu estava falando. Aliás,
Um abraço para o promotor, amigo meu, Rogério Leão Zagallo, outro monstro sagrado da advocacia criminal, da parte criminal, promotor de justiça, íntegro, combativo e leal durante o júri, né? Sem falcatruas, sem pegadinhas, promotor leal. O que aconteceu que os tiros entraram aqui então, né? E aí depois o Sérgio pode falar, que é o nosso perito. Quando o veículo estava parado assim, né? O Robson desceu daqui e ficou daqui, ó, e atirou de lá para cá, né? Ele ficou na frente da viatura, que ficou um pouquinho depois da posição do motorista. Então, efetuou o disparo. O único órgão que o ser humano tenta proteger de forma instintiva são os olhos. Tanto é que quando você ouve um barulho, você automaticamente pisca. Você vira o rosto. Com os disparos, o publicitário virou o rosto tentando se abrigar. E então os tiros entraram nessa direção. E o que o publicitário estaria segurando nas mãos? Um celular. Um celular. Muito bem. Eu peguei esse caso no dia da reprodução simulada dos fatos. Eu acompanhei, eles foram, prestaram as suas versões. O perito disse que era compatível, sim, a versão. Então, foram levados a júri. Foram levados a júri. Por homicídio e fraude processual. Por quê? Dentro do veículo do publicitário foi encontrado uma trouxinha de maconha, já aberta, embaixo do banco do motorista. Acho que o... Tá ouvindo, Fernando? Tô ouvindo. Deu uma cortadinha aqui, mas tô ouvindo. Tá. Embaixo do banco do motorista. E aí a acusação dizia que os policiais militares teriam plantado esta maconha dentro do veículo, o que é uma coisa teratológica. Porque não houve nem tempo hábil. Ainda que os policiais quisessem fazer isso estou dizendo apenas por amor aos debates, eles balearam o publicitário, imediatamente colocaram o publicitário no compartimento de preso e socorreram. Imediatamente. Do hospital, foram para um quartel da PM, né, e o quartel da PM foram para a delegacia. Não tiveram mais contato com o local do crime. Não, vai vendo as perguntas aí, Sérgio, para fazer. Sim, tô olhando aqui. Tá. Então, assim, não tiveram sequer a oportunidade que isso acontecesse. Muito bem. Eu tinha pedido uma perícia lá no início, que era a reprodução simulada dos fatos, com base na versão da primeira viatura que acompanhou a vítima. Porque a acusação dizia que o veículo que estaria em fuga era outro veículo. Porque o policial, na hora que estava modulando, na hora da adrenalina, ao invés de falar festa, falou um outro veículo, se não me engano, o Celta. Né? Celta, acho que foi alguma coisa assim. Só que os policiais que estavam acompanhando, pelas filmagens, deu para perceber que em nenhum momento perdeu-se de vista. Então, não havia a mínima possibilidade de outro carro ter cruzado à frente e ter começado a perseguir um outro veículo. Não. E tem um detalhe, na filmagem feita por trás, na hora que o veículo dá uma freada para entrar à direita, a lâmpada de freio direita estava queimada. Então, na hora que ele aciona o freio, acende somente o black light e a lâmpada de freio esquerda. A direita estava queimada. E ele entra à direita e continua, então, a fuga. Quando a viatura com os meus clientes e este veículo do Ricardo
chocam-se. Uma câmera que pegou de trás também do Fiesta, a lâmpada direita de freio estava queimada. Então, é o mesmo veículo, não tem como dizer que era um outro, enfim. E a acusação insistia em dizer que ele não fugiu, que não tinha por que fugir. O exame toxicológico comprovou que ele estava com 1,6, se não me falha a memória, de álcool etílico no sangue. Segundo a medicina forense, quase que embriaguez completa. Então, teria sim motivos para estar fugindo. Não estou nem falando da maconha que estava dentro do carro. Não estou dizendo que ele era maconheiro, estou dizendo que estava dentro do carro dele. Não sei se ele andou com algum amigo que usava maconha ou se ele mesmo usava maconha. Eu pedi a exumação do corpo para fazer a perícia nas vísceras. Viu, Sérgio? Por quê? Não sou perito, se eu estiver errado, depois eu queria que você comentasse este ponto. Segundo eu li, se eu fumar maconha agora, né, vai ficar no meu organismo entre 4 a 8 horas. Né? Vai permanecer nas minhas vísceras. Só que no fio do cabelo só vai aparecer depois de 5 dias na raiz do cabelo. Então, eu pedi o quê? A exumação, porque o tamanho do fio do cabelo é chamado de janela. Se eu estiver errado, você me corrige, viu, Sérgio? Chamado de janela. Quanto maior a janela, ou seja, quanto maior o fio de cabelo, é mais fácil de se detectar que tipo de droga usava, se usava, a frequência que usava. Então, era isso que eu queria comprovar, porque estavam respondendo fraude processual. Então, eu precisava demonstrar que a maconha não foi plantada coisa nenhuma. Pedi a exumação. O promotor, o doutor Zagallo, diz o seguinte: exumar o corpo é matar a vítima 2 vezes. Eu até fui lá no gabinete dele e falei: ô Zagallo, você está de brincadeira. Eu preciso provar isso daí, que a fraude não existe. Agora só falta você querer denunciar também os policiais por duplo homicídio, né? Caso haja a exumação do corpo. Você está de brincadeira. Muito bem. Não houve exumação, não consegui essa prova, né? Pois bem, no dia do júri, essa perícia que eu havia pedido, da reprodução simulada dos fatos, da versão dos policiais que iniciaram o acompanhamento ao Ricardo Prudente de Aquino, não tinha sido realizada ainda. No dia do júri. E os meus clientes porque queriam ser julgados logo. Porque é um peso muito grande para os acusados, um processo penal, uma acusação infundada de crimes de competência do tribunal do júri, né, o homicídio. E nesse ínter, eles foram até expulsos da Polícia Militar. Foram até expulsos sem que o processo do júri tivesse sido realizado. Então eu cheguei para o Zagallo, promotor, e para o assistente de acusação, e falei: olha, vocês vão manter essa versão de que o Ricardo não fugiu? Vocês vão manter essa versão? De Paula, vamos manter essa versão. Falei: bom, tem a perícia que não foi feita. Aí o Zagallo, muito honesto, que falou: De Paula, se você quiser então pedir o adiamento, ok, vamos realizar essa perícia. Só que os meus clientes não queriam mais aguardar. E aí eu, excepcionalmente, assumi a responsabilidade. Falei: então vamos para o júri, que eu vou buscar essa prova de uma outra forma. E consegui realmente buscar essa prova, mediante depoimentos, etc. As câmeras, as imagens das câmeras juntadas pela própria acusação serviu para defender os acusados.
E aí eles foram absolvidos, né? Foram absolvidos, com exceção de um, pela fraude processual. Eu não sei se foi erro de mão lá dos jurados, mas um deles foi condenado pela fraude. E aí, olha que coisa interessante. Eu pedi um novo júri somente com relação a esse policial e somente com relação ao crime de fraude, porque o homicídio já tinha sido absolvido, né? E nessa parte da fraude eu entendia que os jurados tinham julgado manifestamente contrário à prova dos autos. Muito bem. O que aconteceu na Câmara? Eu fui lá, sustentei oralmente, e um desembargador disse o seguinte: olha, o crime de fraude por si só não é de competência do tribunal do júri. Não é. Ele foi julgado pelo tribunal do júri pela conexão com o crime de homicídio. Então, a conexão atrai o crime de fraude. Daí se tornou a competência do júri. Porém, se os jurados, olha que interessante, Fernando, se os jurados absolveram no crime de homicídio, não há mais conexão. Portanto, nós aqui, desembargadores, podemos decidir. Teve um pequeno bate-boca ali entre os desembargadores, mas acabaram absolvendo pela fraude no Tribunal de Justiça. O MP recorreu, pedindo a anulação do júri, mas não era caso para anular o júri, porque não houve nulidade. O Zagallo sempre foi muito correto, eu também muito correto, não gosto de ficar fazendo falcatruas. E aí, então, eles foram absolvidos, agora estou tentando reintegrá-los na Polícia Militar, né, com ação civil. E o Mauro Nassif, ele diz o seguinte, eu comentava muito com ele, conversava muito com ele sobre o caso, e ele falava assim: De Paula, você está coberto de razão, mas você vai perder. O Mauro falava. Eu falei: Mauro, mas se eu estou acobertado de razão, por que é que eu vou perder? Ele que no Brasil não tem justiça, De Paula. É um caso de uma repercussão muito grande, a família é uma família influente, colocaram até o nome da vítima lá em Alphaville, né? Então, é um caso muito pesado e não vai conseguir absolver. Mas absolvi, né? Foi um trabalho árduo, difícil. Na época, eu não conhecia ainda o Sérgio, senão teria o convocado imediatamente, né, para facilitar o meu trabalho, que com o Sérgio se facilita muito o trabalho, que ele é muito inteligente, muito competente, e aí então acaba me dando até o caminho das pedras. E eu queria que você comentasse então, Sérgio, essa questão da perícia aí nas vísceras, se eu estava certo, se estava errado, se é assim mesmo, se você tem conhecimento sobre deixa eu isso. só fazer uma ressalva aqui. Pois Nesse não. caso, você trabalhou na investigação defensiva, lá na fase de inquérito, você falou da reprodução simulada, né? Lá no inquérito, isso. Você, Eu peguei no inquérito. porque a investigação defensiva nesse caso é essencial, né? Poderia falar quais foram as medidas que você tomou nessa fase de inquérito da investigação defensiva, porque não é uma coisa muito costumeira, né? Depois do provimento 188 lá, que começou a ser utilizada da investigação defensiva, né? E eu estava comentando até com o Sérgio hoje sobre isso, porque quando o réu chega no fórum ali, é denunciado, e não tem uma investigação defensiva, ele é massacrado vamos dizer assim, pelo Estado, porque já chega pronto, né? Exatamente. E a gente já entra perdendo na audiência, essa é a verdade. E a importância dessa investigação defensiva hoje, eu acho que ela é, assim, o essencial para se chegar, para chegar no MP, que houver a denúncia, eles ter feito as provas dele pertinentes ali, porque depois em juízo é um pouco não, senão bem difícil, né, de a gente conseguir
mudar isso, né? Às vezes já chega ali, o juiz já tem até o convencimento dele ali, né? Porque Até a gente vai falar até a gente vai falar depois do caso lá de São Paulo, de Mogi. Se Isso. não fosse a investigação defensiva, eu tenho absoluta convicção que o caso estava encerrado ou arquivado, né? Eu queria que você falasse sobre essa investigação defensiva antes aí de ser relatado. Ó, o Campanini entrando. Campanini, um grande abraço para você. Conseguiu uma grande vitória, juntamente com o Sérgio, inclusive, né? Em Osasco, né? Parabéns. Foi a maior chacina ocorrida em São Paulo, né, Sérgio? Que foi lá em Osasco, né? Em Osasco, eu acho que, bom, para falar da assassina do Osasco, que melhor, né, que o Dr. Joe Campanini, né? Assim que... Qualquer dia, fale com ele aí para qualquer dia fazermos uma live para ele falar da chacina de Osasco. Sérgio, conversa com ele aí, vamos fazer uma live. Podemos até puxar ele, vou ver com ele, mas a chacina de Osasco foi um caso, caso complexo, que não começou na chacina, né? O caso começou na pré-chacina, dias antes, só para fazer entre aspas, Fernando. Então é um caso que começou na pré-chacina, e da pré-chacina, certo, o Estado gerou provas viciadas, provas incompletas, né? E o Ministério Público não fiscalizou absolutamente nenhuma prova. Eles, de fato, interpretaram de forma errada as provas técnicas presentes nos autos, né? E Vitor Crescider, que foi policial que teve o júri anulado e posteriormente foi absolvido, ele foi vinculado na pré-chacina por a testemunha, Beta, que mentiu 6 vezes, deu depoimentos diversos. Ele foi vinculado na chacina por uma prova científica balística, certo? Que, na verdade, absolvia o Victor, tá? Uma prova balística que eu quero acreditar que o promotor não soube interpretar, né? Mas nós sabemos que o promotor desse caso, ele é famoso e conhecido por, talvez, não dar muita ligação para as provas, né? Então, assim, foi um caso que eu fiquei muito estranhado, muito revoltado, até porque não foi só um assunto probatório, não é só que as provas, na verdade, apontavam à inocência, sino que laudos periciais não estavam presentes no processo, né? Tanto na pré-chacina quanto na chacina, laudos periciais não estavam presentes. E quando você não tem os laudos no processo, né, nem o advogado, nem assistente técnico, nem promotor, nem juiz, conseguir verificar o que chamamos de cadeia de custódia, né? Até, por exemplo, se você está sendo acusado que uma arma foi utilizada e essa arma é apresentada no processo, vinculada, certo, no inquérito policial ou posteriormente no processo, sin embargo, não existe um laudo, não existe um auto de exibição de apreensão, não existe um laudo sobre essa arma, né? Em termos gerais, não sabemos onde que essa arma foi coletada, né, através do laudo. Essa prova deveria ser invalidada. Porque se eu não tenho um laudo de local, se eu não sei onde que os vestígios foram coletados, quem coletou, quem me garante que o que foi apresentado no processo é o mesmo que foi coletado? Os laudos periciais, já falei um monte de vezes em outras lives, né? Os laudos periciais, eles são realizados para que os vestígios eles sejam plasmados no tempo, para que todo o material, todos os procedimentos que foram feitos lá no local, lá no laboratório forense, fiquem plasmados numa folha, num papel, no laudo pericial, e posteriormente, todo operador do direito possa se trasladar até a cena. Vocês, como advogados, como você se traslada até a cena do crime? Através dos laudos. O laudo cadavérico vai permitir vocês analisar, interpretar e ter mais ou menos uma dinâmica de como a vítima morreu. Teve 5 lesões. Tá, 5 lesões pela frente, ou seja, ela estava talvez se defendendo, luta corporal, etc. O laudo de local vai levar vocês até onde? Até a cena do crime. Em tal lugar se levantou uma bituca, em tal lugar se levantou uma arma de fogo. Então são os laudos periciais que permitem perenizar a prova pericial. Então quando você tem um processo, um inquérito policial, uma investigação, que não consta nos laudos periciais, quem garante? E mais um caso de repercussão como a chacina de Osasco, quem garantia
ou quem garante que as provas que estavam sendo apresentadas e periciadas no processo e apresentadas no júri eram as mesmas provas, por exemplo, que foram coletadas? Quem garante que os projetos que foram submetidos no confronto balístico eram os mesmos que os peritos coletaram? Eu não conseguia verificar, porque eu não tinha um laudo pericial. Eu não sabia quantos projetos foram coletados. Eu só soube do material que foi encaminhado para a perícia. Mas nós, que fomos 3 peritos, né, que trabalhavam no caso da chacina, nós não sabíamos, na verdade, se as provas eram convergentes. Isso é uma falha. E os advogados, eles têm que analisar isso. O advogado criminalista, ele tem que analisar o processo, eles têm que verificar que os laudos periciais sempre estejam no processo. Porque é o laudo que vai garantir ao advogado, por exemplo, verificar se a prova é a mesma que foi coletada, que foi periciada, a cadeia de custódia, se a perícia está errada, se o vestígio apresentado realmente foi mesmo coletado do local, da cena do crime, do local relacionado. É o laudo pericial que trata da prova, entendeu? E no Brasil, eu faço essa crítica, né, um pouco pegando o gancho do Dr. Mauro. No Brasil, a perícia é uma perícia falha. E nós todos sabemos. Nós estamos em casos criminais, onde, por exemplo, bom, já não vamos falar mais de outro caso, mas, por exemplo, no caso que o Dr. Fernando vai relatar, foram coletadas 5 armas de fogo, por exemplo. 5 armas de fogo. As 5 armas passaram por perícia de confronto balístico com projéteis extraídos das vítimas. O laudo pericial veio negativo. Sabe o que o delegado fez? Nada. Nada. O confronto balístico, ele tem 3 opções de conclusão: positivo, negativo ou inconclusivo ou prejudicado. Quando é prejudicado, é quando o perito não consegue chegar na conclusão de que esse projétil saiu não de arma de fogo. Ele não consegue relacionar. Mas não é que não consiga, senão que os elementos não são suficientes. Se o que o perito não diz nem testou, que sim, nem que não. Diz que não é possível. Exatamente. Então, nesse caso, não dá para o advogado, não dá para nenhum treinador do direito, nem o perito falar, não, foi essa arma ou não foi prejudicado. Tem elementos, mas não são elementos suficientes para uma conclusão categórica. Então, nesse caso, ele coloca prejudicado. Só que o laudo falava, realmente, esses projéteis não foram expelidos pelas armas apreendidas. E nesse caso específico, o laudo era claro. Quando os policiais apresentam armas e o confronto balístico dá negativo, o que eles estão fazendo? Fraude processual. Exatamente. Entendeu? Sim. Sérgio, deixa eu só, acho que responder uma pergunta aqui. Doutor Valdiner, é isso? Valdiner. Bom, aqui é o seguinte, com todo respeito, por qual interesse e relevância para a defesa fazer a exumação e obter a prova da droga seria provar para desprovar a prova produzida e a que não provou e que não teve relevância? Bom, se o que eu entendi aqui, ele está querendo saber o seguinte, qual seria a relevância da exumação para saber sobre a droga? Não teria nenhuma relação com o homicídio, é o que eu estou entendendo. Mas a exumação não era para ter uma relação com o homicídio. Sim, com a fraude processual. E sim com a fraude processual. Ora, se nas vísceras dele estivesse constando substância tetrahidrocannabinol, por exemplo, que é o princípio ativo da maconha, da cannabis sativa, deixaria extremo de dúvidas que a maconha era, sim, do Ricardo, da vítima. Logo, não há que falar em fraude, né? Então, a minha ideia era afastar a fraude logo de início. Porque, embora a fraude tenha apenas, se não me falha a memória, de 1 a 3 anos, a pena é pequena, mas o caráter psicológico da imputação de fraude é que pesa mais do que a própria pena. Porque os jurados podem pensar, mas ele está respondendo por fraude, então se ele fraudou as provas, ele é culpado.
Então, para evitar este pensamento, é que eu queria logo de plano já afastar a fraude através da exumação. Espero que eu tenha respondido aí, o doutor Valdineirão, é isso? Eu Acho acho que que é é isso. Waldner. Na Valdiner. verdade, Waldner. na verdade, a exumação, como o Dr. Arildo fala, ela é realizada justamente para dirimir dúvidas, para criar provas, né? Ou no caso que os laudos cadavéricos, por exemplo, sejam laudos incompletos, né? Por exemplo, o laudo cadavérico onde o perito médico legista ele relata quantos tiros que a vítima levou, só que ele não relata o direcionamento dos tiros. Nesse caso, é essencial a exumação do cadáver, por quê? Porque para conseguir determinar a dinâmica dos fatos, é necessário saber o direcionamento dos tiros, o trajeto médico-legal de cada tiro. E quando essa informação não consta no laudo cadavérico, é imprescindível exumar o cadáver. No caso que o doutor menciona, certo? Assim, eu não sou um perito, né, especialista em toxicologia forense, mas quando você exuma um cadáver e você vai fazer exame toxicológico, você tem que coletar diversas matrizes, cabelo, por exemplo, Isso. um pedaço de osso, certo? E diversas matrizes, e essas matrizes vão ser analisadas para ver se efetivamente está a presença ou não, certo, do fármaco ou da substância, né, do tóxico. Por quê? Por exemplo, no cabelo dura 90 dias. Só que nas vísceras Isso. ou em outras matrizes biológicas não vai durar 90 dias, por exemplo. Então pode ser que se você pegar uma matriz biológica, como musculatura, né, ou na víscera, você vai encontrar até 5 dias, por exemplo. Mas passados 5 dias não vai estar no cabelo. Então por isso quando você faz uma exumação e você vai coletar matrizes, tem que ser diversas matrizes, né? E vai depender Isso. muito, a exumação depende muito do tempo transcorrido. Tá? Além do tempo transcorrido, vai depender do lugar, da temperatura e das condições ambientais do local. Por quê? Então, Porque, Sérgio, porque justamente, me permite só uma parte, justamente hum, por essa situação que você está expondo aí, com muita sapiência, por sinal, é que eu pedi logo a exumação do corpo, porque é uma prova perecível, né? E isso pode, em processo penal, ao todo advogado para fazer isso. Acho que está assumindo. Estão me ouvindo, Sérgio e Fernando? agora, Sim, agora Então, voltou. agora sim. Deu então, uma cortadinha, mas eu... por se tratar de uma prova perecível, né? Porque a prova iria perecer, não iria Sim. adiantar fazer daqui 6 meses, né? A situação cadavérica já era outra. Então, De fato, Arildo, essa situação aconteceu no caso de Mogi. Passaram 3 meses e com o doutor Tiago Vidal solicitava essa exumação. Eu solicitei a exumação, eu fundamentei a exumação e o que aconteceu? O delegado começou a deixar para lá, deixar para lá, deixar para lá. Quando a exumação foi marcada, não sei se o Tiago me consegue aí refrescar a memória, acho que foram após de 10 meses. Não tenho certeza, Tiago, se você aí conseguir, O mas Thiago está 10 aqui, ó, meses. ele até respondeu. Só que o que acontece? O cadáver, né, ele passa por diversos estágios de putrefação cadavérica, certo? E, por exemplo, se um ambiente um pouco mais úmido, vai acelerar. Em termos simples, um cadáver em 3 meses já não vai ter mais tecidos, né? Ou pelo menos o tecido vai estar tudo em forma de sabão, tecidos, pele, vísceras, né? Porque vai produzindo um sabão para entrar na quarta fase, última é, fase, que é, é a é, da a, é, a, esqueletização. chamada, é a chamada saponização? É essa a fase? Não, a Não? saponização é quando o cadáver fica na água, Ah, tá? entendi. Então temos a fase qualificativa, é quando o cadáver, certo? Ele entra nesse período onde os tecidos se reduzem, certo? A tipo sabão, fica um sabão. Você pega a pele, os tecidos, fica um sabão. E posteriormente, esqueletização. Portanto, se passa 4, 5, 6 meses, vai ficar prejudicada a exumação, né? Eu tive um caso que foi o Foz do Iguaçu, que foi um caso onde agentes da Receita Federal estavam sendo investigados por eles terem, supostamente, né, numa abordagem na Ponte da Missagem, né,
eles terem ocasionado a morte, certo, de um cidadão brasileiro. Ponte da Amizade, que você diz, é lá no Paraguai, ali divisa do Paraguai, Brasil? Ele estava na divisa, ele passou do Paraguai para o Brasil, ele foi abordado e ele não quis ser revistado. Aí ele foi levado para um quarto, jogaram nele spray de pimenta 3 vezes, certo? E posteriormente ele foi deixado de bruços, algemado para trás num quarto fechado. Passou um tempo e ele veio a óbito, né? A pessoa abordada veio a óbito, certo? E exame toxicológico apontou que ele tinha ingerido êxtase, né? Êxtase? Só que não tinha, não, era sildenafil e outra substância que é utilizada no Paraguai para produzir o êxtase. E uma das causa-morte, certo, foi asfixia, né? Foi asfixia. Só que o sildenafil em si, ele é um dilatador de pulmões. Então, se ele tivesse consumido o sildenafil, na verdade, ele jamais ele teria entrado no óbito por asfixia. Porque quando o sildenafil ia ter uma expansão pulmonar, portanto, ele ia conseguir respirar. O que aconteceu nesse caso é que o spray de pimenta ele permitiu a utilização até uma vez, uma distância específica, né? Foram 3 vezes, foram 3 jatos, e posteriormente ele foi deixado de bruços. Existe uma asfixia que chama asfixia posicional, tá? Quem menciona essa asfixia é o Dr. Rafa, doutor argentino, muito reconhecido, né? Um médico legista muito famoso, que quando você deixa uma pessoa de bruços, certo? E, por exemplo, na abordagem, você coloca o joelho nas costas com a pessoa de bruços, se ficar muito tempo, você vai produzir uma asfixia na pessoa. E essa pessoa pode ir a óbito, né? Então, mesmo se você deixa uma pessoa algemada de bruços, em algum momento essa pessoa pode ir a óbito. Chama asfixia posicional. Então, nesse caso, foi feita a exumação, certo? Do cadáver. Éramos 2 assistentes técnicos, o Dr. Levi Nimá, que era um legista do Rio, um grande amigo, que ele está no céu, né? Ele morreu de câncer faz uns 2 anos. E a gente acompanhou a perícia com assistentes técnicos, junto à Polícia Federal, os peritos da Polícia Federal de Brasília, e eles coletaram matrizes, diversas matrizes, justamente para verificar a quantidade de spray de pimenta. Porque, na verdade, o sildenafil, como é um medicamento expansivo, nunca ia produzir asfixia. Sin embargo, o excesso de spray de pimenta, sim, poderia ter levado a óbito, né? Então assim, o excesso do gás de pimenta se sobrepõe ao efeito do êxtase, é isso? Até porque a causa-morte dele foi asfixia. Entendi. E o sildenafil, como medicamento, como uma substância, né, ele não vai produzir asfixia, porque ele é um dilatador pulmonar. Entendi. Mas o gás de pimenta afasta esse efeito aí, é isso? Seria mais ou menos isso? O gás de pimenta, sim. O gás de pimenta pode levar a asfixia, porque ele fecha as vias aéreas. E se a pessoa, por exemplo, for alérgica, vai ir a óbito de forma mais rápida. Além, certo, da utilização do spray de pimenta, houve erro no procedimento. Jogaram spray de pimenta nele, ele foi fechado na sala de ventilação e foi algemado de bruços. Então foi uma cadeia de acontecimentos, de procedimentos, né, errados que levaram a óbito a pessoa. Entendi. Então tudo isso para explicar, certo, que a exumação ela basicamente é realizada quando existem dúvidas ou contestação sobre a causa-morte, ou, por exemplo, quando é preciso fazer uma perícia para poder explicar, né, ou fundamentar uma conclusão de forma mais científica. Tem o Ferreira aqui que está perguntando, Sérgio, projeto de ponta oca, né, que causa estilhaços no corpo. É possível fazer a mesma perícia balística do que no projétil ogival? Bom, Pode falar. Eu vou responder e você me corrige se eu estiver errado, porque o perito aqui, na realidade, és tu, né?
inclusive perito em balística forense. Todo cano de arma, né, portátil, tem uns riscos dentro do cano que são chamados de almas raiadas, né? O raiamento, isso. Isso. Algumas têm 5, outras têm 6, etc. Aquelas raias são como impressões digitais da arma. Então, quando sai pelo cano, né, ela sai girando, porque essas raias são circulares, o projeto sai girando, que é o que dá maior precisão na arma. Sim. Muito bem. E o que acontece? Essas digitais ficam no projétil, mas não na ponta, na parte de trás do projétil, né, que são os riscos. Porque a ponta ela pode ter o embate numa superfície sólida, se espatifar, mas a parte de trás do projétil é que é feito a balística forense. É isso daí, Sérgio? Isso, até porque a ponta, ela, em momento nenhum, ela fica em contato, né, com o interior do cano. O que fica em contato com o interior do cano, com o raiamento, é o corpo do projétil, né? Vamos supor, esse aqui é o projétil, vamos supor, forma de um projétil, né? O que vai ter contato é daqui, certo? Até onde acaba o culote. A ponta não tem contato com as estrias ou com o raiado. Portanto, essas impressões não vão ficar. Agora, a pergunta, pelo que eu entendo de Ferreira, é o seguinte: o projétil ponta-oca que causa estilhaços no corpo. O projétil ponta-oca, ele se deforma, ele não se fragmenta. E isso é muito interessante. O que acontece? Você pega um projétil, né, e você corta a ponta, né? Aí, quando ele avança, quando ele impacta, ele vai se abrindo no corpo, que nem uma rosa, que nem uma flor. Isso. Então ele começa a se deformar e começa a se abrir. Ele não se estilaça, ele não se fragmenta. Ele só vai se abrir. Só que justamente como você fala, Arildo, o culote, que é a parte de trás dele, fica intacto. Só se ele, por exemplo, impactar com um osso, ou ele perfurar, impactar com cimento, uma parede, que pode prejudicar o confronto balístico. Mas, sin embargo, se ele impacta o corpo, fica alojado, ele é extraído posteriormente na perícia médico-legal, esse projétil está apto para o confronto balístico. Que projétil muitas vezes se fragmenta e é difícil o confronto balístico, 556. O 556 é um projétil pequeno, muito leve, mas de uma velocidade sobre 600 metros por segundo. Portanto, esse projétil, quando ele impacta no corpo humano, ele penetra e se fragmenta, o 556. E eu falo porque no TCC foi analisar a munição 556 de fuzil. Então, quando ele impacta, penetra, ele se fragmenta, porque ele tem uma mecânica de fragmentação. O 556 ele foi fabricado para se fragmentar. O centro de pressão, o centro de gravidade, o que os engenheiros balísticos fizeram, juntaram. Então, ele vai com menor estabilidade, no momento que ele penetra, ele se desestabiliza, e como a pele, como os tecidos, exerce um trabalho mecânico sobre o projétil, certo? O projétil não avança de forma livre, de forma solta, existe mecânica, física, o corpo humano é denso, né? Então, quando ele começa a penetrar, a pele e os tecidos vão exercendo um trabalho mecânico. O projétil exerce trabalho mecânico, certo? E o corpo exerce sobre o projétil, né? Ação e reação, Newton. Aí o projétil se fragmenta, certo? E, nesse caso, eu vejo muito difícil o confronto balístico. 556. O 762, que também é de fuzil, ele se fragmenta, tá? Mas, sin embargo, tem casos que permitem, né, nesse caso, o confronto balístico. Mas o projétil que também, ele penetra, sofre o tumbling e, posteriormente, ele se fragmenta. Agora, projétil ponta-oca, ele não causa estilhaços, tá? Ele não se fragmenta, ele somente se abre, ele aumenta o dano corporal. Portanto, na verdade, o que ele causa? Uma stopping power maior, poder de parada. Poder de parada. O impacto vai ser maior. Por isso que a polícia utiliza ponta-oca.
Porque quando o projeto impacta, ele se abre, aumenta a zona de contato, aumenta a seção de energia e o impacto vai ser maior, o stopping power. Aí o poder de reação, certo, do agressor vai ser reduzido. Acho Entendi. que deu para entender. Não, é uma aula fantástica, Oi. Sérgio. Quer falar alguma coisa aí, Não, ô eu Fernando? peguei um gancho do Sérgio aqui. O Sérgio estava falando É, da cadeia de custódia. E até comentei com o Sérgio para ele me dar um auxílio em alguns casos aqui, que está costumeiro isso agora. Não sei se o doutor já pegou alguma coisa nesse sentido. É, o auto de exibição e apreensão, ele tem que estar lá, né? Então, vamos supor, prendeu uma arma, saco plástico tal, número lacre tal, né? Droga, tantos pinos, saco lacre tal, número tal. E é costumeiro isso, o delegado esquecer de, né, colocar o número do lacre ali e mandar para o IC. E tem que constar, como o senhor falou no começo da live, para a gente ver essa trajetória. Se foi o que saiu daqui, se foi o que chegou no IC. Né? E exatamente. vários casos aqui, em Bauru e região aqui, que às vezes na região também, que às vezes o delegado não coloca o número do saco e você alega quebra de cadeia de custódia. Você não consegue fazer esse confronto saída e chegada. E o que está acontecendo muito, a gente está conseguindo reverter algumas coisas só no STJ, o problema é esse, que é o cliente fica preso, né? Aguardando todos os recursos, habeas corpus, e o juiz oficia para o IC. E o IC devolve, respondendo, não, chegou lacrado, mas a cadeia de custódia já foi quebrada quando saiu da delegacia. Né? E está muito cotidiano isso, os juízes oficiais falam assim, não, chegou lacrado lá, então não há que se falar em quebra de cadeia de custódia. Só, no meu entendimento, que eu até conversei com o Sérgio sobre isso, na época teve vários casos nesse sentido, a cadeia de custódia já foi quebrada quando não foi relacionado esse lacre lá, né? no auto de exibição e apreensão. Tem que constar o saco lacre e o número do lacre, para fazer o confronto de chegada. Né? E isso está se tornando rotineiro, né? O juiz oficia, volta o ofício. Não, chegou lacrado. Então não há que se falar em quebra de cadeia de custódia. Eu entendo que há que se falar sim. A cadeia de custódia foi quebrada e o único problema aí é que a gente tem que manejar recurso, enquanto isso o réu fica preso, sendo que a prova já se tornou ilícita no meu entendimento, né? Eu estou fazendo esse gancho porque o Sérgio falou bastante da quebra de cadeia de custódia, e isso tem que se atentar muito ao processo, porque a grande maioria dos processos não é relacionado o número do lacre. Você não consegue fazer esse confronto, né? Não dá para se afirmar, chegou lacrado aqui, mas e durante esse trajeto? Eu não sei o que aconteceu. Veja bem, para Né? ele chegar lacrado, ele tem que ter saído lacrado. Exatamente. Esse é o ponto. E o que eu Exatamente. observo, Sérgio e Fernando, o Mauro está nos assistindo aqui, ó. Um abraço, Mauro. Então, assim, a cadeia de custódia é um procedimento relativamente novo, né? Exato. Já deveria ter sido implantado desde a época de 1940, 41, quando foi instituído o Código Penal, o Código de Processo Penal. Mas as autoridades, por muitas vezes, não dão muita atenção à cadeia de custódia. Exatamente. Pega, coloca o projétil, alguns chamam até de projetil, dentro de um saquinho de envelope, grampeia, manda, como se fosse a entrega de um dinheiro, a entrega de uma carta. Não é assim que funciona. Né? Para dar credibilidade à prova, é necessário a manutenção da cadeia de custódia. Porque senão nós não podemos ter a certeza que aquele projétil recolhido no local do crime é o mesmo. Eu fiz um júri uma vez, até com o Ricardo Ponzetto, advogado lá de Santos, grande advogado por sinal,
de 2 PMs, né? O Ponzito já tinha